assim, geograficamente não estou bem localizado, tá? O que ocorre? Alguns córregos passam... mas não sei, não me lembro se ele passa por dentro da zona urbanizada da cidade. Não, senão eu te respondo, não passa. É um córrego que passa, vamos dizer, a caminho da área que você acabou de mostrar, onde está a planta técnica, que tem um lago da fazenda que chamava Jaborandi. Então, Ana, num caso onde... Vamos ver se agora... No caso onde por exemplo, o Pantaleão passa por áreas rurais, né? A gente não tem como coletar o esgoto, porque esgotos são isolados. Então, por exemplo, fossa, filtro, né? Na área urbanizada, sim, a gente está coletando todo o esgoto e trazendo para a ED. Mas nas áreas rurais, a gente não tem como fazer isso, né? Aí, cada proprietário rural, ele tem que ter seu próprio sistema individual para o esgoto não ir para o córrego, no rio. Então, eu sugiro que vocês tenham uma frente ambiental, que tem departamento que é isso, e façam uma orientação sobre isso e uma vistoria desse assunto. Então, ok, anotado. Eu tenho mais uma pergunta, que é o seguinte: a previsão dessa inauguração dessa represa é segundo semestre de 2026. Qual vai ser, eu não sei se eu estou, de novo, o nome correto, exploração, utilização futura da represa? Vai poder ter bar, vai poder ter barco, vai poder... Qual é a exploração futura da represa? Pelo município, pela região? Ou ocupação? Como é que as pessoas vão conviver com a represa? Bom, Luiz, a gente protocolou há 2 anos atrás um documento na CETESB sobre um plano de uso do entorno do reservatório. Lá, nesse estudo, nós consideramos vários impactos, a gente fez um diagnóstico e nós propusemos alguns usos. Isso foi para a CETESB e agora a CETESB ela está analisando esse estudo, aí ela vai passar para a gente complementar esse estudo e a gente vai fazer vai ter tipo não uma audiência, mas assim, acho que uma comunicação entre a prefeitura, não sei se entre a população também, mas assim, várias pessoas interessadas para discutir melhor esse uso, para depois sim ser protocolada essa versão final. Assim, resumindo, está com a CETESB, ela está analisando para a gente em seguida poder aprimorar esse plano que é do uso do entorno do reservatório, que é fora da PP, porque a gente tem a PP de 100 metros, que é a área de plantio, né? Fora esses 100 metros, a gente tem uma sugestão de uso de 3 quilômetros a mais do que a PP do reservatório, entendeu? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, você tem a represa, 100 metros de PP, e depois mais 3 quilômetros de... O quê? Você chama isso de preservação? A gente, na verdade, faz uma sugestão, assim, nesse plano de uso do solo, uso e ocupação do solo. O que pode ser utilizado, o que pode ser feito. Isso de acordo, né, tem que ser tudo de acordo com o plano diretor dos municípios, né? Mas, assim, ainda não está concretizado, não está finalizado. Ele está com o órgão licenciador, que é a CETESB. Eles estão analisando para, em seguida, poder conversar com prefeituras, com as agências, né, de bacias, com a população. É Flávia que está falando? Isso, sou eu. É que a gente está com um problema na câmera aqui, Luísa. Flávia, é assim, deixa eu te colocar basicamente sobre essas duas respostas, é o seguinte.
como eu estou aqui representando o MARP, né? E que trabalha com toda a população, são várias famílias, enfim, mais de 3 mil pessoas ao redor, no bairro do Pantalhão e adjacências. Que está todo, ele está cortado pelo córrego do Pantalhão. Então, eu vejo que a questão toda de orientação ambiental, de cuidados com o córrego, o lixo, vocês passam, eu sei que o caminho de vocês para chegar na represa é por uma estrada de terra que vira, frequentemente se coloca lixo vindo de... Outro dia eu vi uma imensa quantidade de lixo, provavelmente vindo de alguma fábrica de pedreira, por conta do tipo de lixo que é, resto de madeira e não sei o que mais. Eles lá fazem muita coisa de madeira, né? Então, assim, eu vejo que se vocês estão falando que daqui um ano, né, que é segundo semestre de 2026, exatamente um ano, daqui um ano, no máximo 1 ano e meio, né, no começo do segundo semestre, era necessário que começasse um programa de orientação muito próximo, senão, assim, o lixo do córrego do Pantalhão, que passa por várias propriedades que não tem tratamento de esgoto, etc., vai todo caindo. Então, claro que é importantíssimo Camanducaia, com toda a quantidade de residências que tem em Monte Alegre, nesses bairros todos, que alguém falou que Amparo mesmo e tudo mais, é claro que é uma quantidade de lixo de esgoto muito maior do que o córrego do Pantalhão. Mas se não cuidar do córrego do Pantalhão, toda essa água poluída vai para a represa, né? Agora me influencia. Heloísa, o que nós fazemos um monitoramento lá, que já está na 29ª campanha de monitoramento de qualidade da água, inclusive que pega, né, o Pantalhão. Então, assim, a gente tem feito aí o monitoramento há bastante tempo aí da qualidade da água, né? Mas o que você está me falando é que vai muito resíduo, é isso? É muito lixo Então, porque você passa por essa estrada que quem vai para a obra frequentemente deve ver lixo da represa. A gente, outro dia, por exemplo, a gente fez uma denúncia e vieram, para vocês, né, não é uma denúncia, um aviso, vocês vieram retirar imediatamente o lixo que estava acumulado aqui numa beirada da estrada. Agora, tem gente ainda que faz isso, então acho que precisa de enfim, eu sinto que precisa de uma orientação mais próxima para que as pessoas entendam que aquilo, essa área, né, não é depósito de lixo, né? Televisão. Tá, depois, Heloísa, se você puder passar, a gente conversa e a gente vai pedir para o pessoal do meio ambiente que está lá na obra dar uma olhada nesse local, tá bom? E, se possível, a gente vai fazer uma ação de educação ambiental, conscientização ambiental, né, nessa região. Ok. E sobre esse material, vamos dizer, esse documento que está na CITESB, tem algum prazo para que ele chegue para ser discutido? Então, Heloísa, a gente até questionou há algum tempo, né? E o que eles disseram para a gente é que seria esse ano ainda, mas não passou uma data certa. Então, nós estamos aguardando também. Tá bom? Próxima pergunta do Rodrigo. Boa tarde a todos. Acho que todos quase aqui me conhecem. Eu sou o Rodrigo Garcia, do Ministério Público de São Paulo, do Grupo GAEMA, Grupo Regional aqui de Campinas. Uma dúvida que eu tenho em relação a como está o andamento, em relação à questão do esgoto, porque lá atrás a gente havia alertado, solicitado que
além da questão da construção, evidentemente, da coleta do esgoto e da construção das novas estações e melhoria da estação de amparo, precisava fazer um trabalho de verificação de ligações clandestinas do esgoto na água pluvial e da água pluvial no esgoto, para que essas estações tivessem efetivamente a sua eficiência garantida, né? Eu queria saber em que andamento está esse trabalho, como que ele está sendo feito, se já tem uma delimitação dos bairros que já foram feitos varredura de ligações clandestinas, qual o resultado, em que fase estaria essa parte. Bom, essa é a primeira questão. Eu acho que em relação ao que a senhora Heloísa está dizendo, eu sugeria que vocês da SP Águas tivessem uma conversa com a Prefeitura de Amparo, porque aí nós temos duas questões importantes que ela citou. Primeiro, que é a gestão de resíduos públicos, e aí teria que estar delimitado no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Públicos, como funciona e como está a coleta de resíduos nessa área rural, nas proximidades da represa. Acho que esse é o primeiro ponto, essa é uma competência da Prefeitura, então acho que vocês precisam trabalhar em conjunto aí. A segunda questão que ela coloca, é importante, realmente não tinha sido mapeada pela gente, e a questão do saneamento rural na área de abrangência desses córregos principais que drenam para a represa, né? Quer dizer, a gente compreende que a autorização da Agência Nacional de Águas, né, a outorga, a concessão passou pela instalação, pela construção do sistema de tratamento de esgoto desses municípios e distritos. Mas é importante que a gente tenha um olhar, eu acho que não está no escopo direto da SP Águas, mas nós vamos ter que trabalhar com isso com o governo do Estado e com o comitê, que seria a questão do saneamento rural na área de influência da represa. Eu sei que o volume é significativamente menor do que você tem a concentração urbana desses esgotos, mas ele não pode ser desconsiderado, né? A gente sabe que ainda é residual, mas tem um percentual razoável de residências que, quando estão próximos a corpos d'água, lançam o seu esgoto diretamente no corpo d'água e ele vai parar na represa de alguma forma. Então, nós vamos ter que mapear isso e uma hora vamos ter que sentar para conversar sobre isso, que acho que nós temos tempo ainda para, pelo menos na área de influência da represa, implantar um sistema, um projeto aí de saneamento rural. Depois nós podemos conversar isso em separado, tá bom? Obrigado. Doutor Rodrigo, com relação à questão do mapeamento, ele ainda não foi iniciado. Tá? O que está acontecendo é que durante as obras a gente já identificou vários pontos de ligação de esgoto que estão numa galeria de águas pluviais. Tá? Então, esses pontos identificados, que estão sendo lançados no rio, a gente já está corrigindo para trazer para o sistema de esgoto. Agora nós temos um problema sério que isso prejudica a operação, que é as residências que estão... o esgoto dela joga dentro da tubulação de água pluvial e acaba indo para a rede de água pluvial. Esse daí é um trabalho que vai ser em conjunto com a Prefeitura. Nós estamos iniciando as conversas ainda, porque o SP Águas ele vai tratar do portão para a rua, né? Do portão para dentro, aí teria que ter já uma ação da Prefeitura, notificando os proprietários, porque alguns vai exigir reformas desse sistema, no próprio quintal da pessoa, e não entrar no quintal da pessoa, ela vai ter que ser notificada para fazer essa questão e posteriormente jogar no esgoto, né? Mas ainda isso daí nós estamos iniciando ainda esse planejamento, doutor Rodrigo. Nós estamos focados mais em pegar a única nossa contribuição em hoje do esgoto, que já identificou, e trazer para o sistema. Mas essa questão que o senhor levantou é de suma importância, porque se entrar muita água no sistema, acaba prejudicando a operação, né? Ela não vai para o rio, mas vai para a ET. E a gente vai acabar lavando a ET, e isso prejudica um pouco, prejudica bastante a operação. Mas ele é muito benéfico. Eu compreendi. Eu vou sugerir a vocês o seguinte: coloque alguém aí da SP Águas para levantar as normas do Código de Obras, do Código de Postura, seja da Prefeitura, e também as normas técnicas relativas a ligações que o Departamento de Água de Amparo e Monte Alegre provavelmente nem deve ter isso, mas as normas técnicas que eles têm em relação a ligações prediais, né?
Então, acho que o primeiro ponto é levantar quais são as normas técnicas que eles trabalham aí, como é que está disciplinado, e eu acho que isso já tem que ser iniciado a tratar em paralelo, viu? Tibério, eu acho que a gente não pode... eu compreendo que ao longo da obra você vai encontrando problemas e vai corrigindo, mas nós não podemos esperar, porque esse trabalho ele tem uma maturidade, né? Ele tem um ponto que às vezes vocês podem chegar a situação em ter que contratar. A gente tem vários municípios que a gente trata essa questão. O município acabou tendo que contratar empresas terceirizadas, né? Louveira tem isso, Campinas tem isso, Valinhos está fazendo isso, ou seja, você contrata uma empresa terceirizada para ampliar esse mapeamento, né, de ligações clandestinas, usando inclusive sistemas de cabeamento óptico, né, sistemas ópticos para poder identificar dentro da tubulação onde está vindo a ligação clandestina, para que a gente possa trabalhar isso em paralelo, né? Quer dizer, a gente não pode iniciar o enchimento da represa, né, em 2027 com esse tipo de ligação ainda a ser identificado. Lógico que o volume pode surpreender a partir da ligação, e aí você tem um tempo maior para resolver, mas é importante que a gente trabalhe isso. Porque Amparo tem um histórico, que a gente já foi narrado para a gente, de que basta chover, as bocas de lobos estouram, né? As bocas de inspeção de esgoto extravasam. Então, assim, é um problema conhecido na cidade, antigo, a gente já trata disso há um tempo. Eu acho que vocês não podem esperar muito mais tempo para startar isso daí, tá? Depois eu devo oficializar, solicitando informações detalhadas disso. Mas eu acho que vocês já podem ir adiantando, pedindo levantando essas informações de como está a legislação, para que a gente possa também trabalhar na melhoria da legislação aí do município, tá bom? Ok, de acordo, doutor. Segunda pergunta é da Tereza. Abaixar minha mão. Eu estou no mesmo assunto deles. Eu queria saber quantas cidades que existem jogando esgoto no Camanducaia, porque dessas só foram lembradas de duas, né? Só Monte, como é que chama? Como é que é? Como é que é o nome da cidade? Monte Alegre do Sul. Monte Alegre do Sul e Amparo, só que estão fazendo esse tratamento, apesar do rio ter uma poluição monstruosa. Então, quando foi feito o estudo, quantas cidades jogam o esgoto direto no rio? Isso eu queria saber. E também, qual é a previsão de entrega desse trabalho de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, se a ideia já é encher e acabar a represa ano que vem? As estações não vão ficar prontas, então vai encher com uma água imunda cheia de cocô, é isso? Então eu queria saber esses prazos, porque eu gosto de falar cocô, não adianta falar fósforo, que ninguém entende o que é fósforo e nitrogênio. É pior do que fósforo, é cocô mesmo, é uma coisa nojenta que até para olhar vai ser nojento. E outra coisa, eu me lembro que nos estudos, quando faziam as apresentações dessas obras, dessas barragens, tinha uma época qualquer, que eu não me lembro se era Pedreira ou Amparo, acho que talvez as duas, que ficava sem água, ficava quase sem água. E aí, essa porqueirada toda vai ficar no fundo da represa. Como é que é esse negócio? Como é que é quando a água baixa muito? E outra coisa, em que momento o Pacoeira vai ser discutido com as populações de Amparo, Pedreira e Campinas? Bom, Tereza, alguém quer falar? Bom, Tereza, eu anotei aqui os seus questionamentos, se eu esqueci de algum. Bom, com relação às cidades que jogam esgoto, né? Qual que foi o trabalho do DAE, para você entender? O fósforo, ele não vem só do cocô, ele também vem de, por exemplo, produtos químicos, lavoura, piscicultura, todos esses são geradores de fósforo, tá?
as cargas que nós estamos fazendo, os esgotos, é para atacar as cargas pontuais. Quais são as cargas pontuais? Aquelas que a gente já identificou, que é o lançamento de esgoto. Tem as cargas difusas, que essas cargas difusas, que vem da agricultura, que também gera muito fósforo, tá? Então não é só o cocô que gera fósforo. Que foi o trabalho da SP Águas, antigo da EE. Nós fizemos estudo desde a nascente do Rio Camanducaia, que começa lá em Toledo, em Minas Gerais, passa por, se não me engano, Pinhalzinho, Monte Alegre do Sul, Amparo e chega na represa. Tá? Eu acho que não esqueci nenhum município. E aí nós identificamos, fizemos uma série de estudos e fizemos o mapeamento e o controle através de laboratórios, campanhas. E o que a gente descobriu? Que a maior carga orgânica de esgoto começa em Monte Alegre do Sul. Pinhalzinho é um município que passa para Camanducaia, mas a cidade não contribui para Camanducaia, é para outra bacia. E Toledo é uma cidade pequena, lá onde é nascente, que já nasce limpo, né? Então, o maior foco de problema era Monte Alegre do Sul, que lança o esgoto. Depois vem Amparo, que tem, como o doutor Rodrigo falou, tem muito lançamento clandestino, tem. E depois vem a represa. Então, o que nós estamos fazendo? Tratando esses municípios que são um problema, né? Para a represa ser viável, uma água de boa qualidade. Então, foi esse o foco do trabalho e isso que está sendo feito. Depois da represa, a gente não tem estudo, pode falar quais municípios, aí para citar o que lança esgoto. Deve também ter lançamentos, mas o estudo que a gente fez é antes da represa, para a gente ter uma água de qualidade na represa. Esse foi o objetivo do estudo. Com relação a você ficar sem água, né? O reservatório, ele trabalha em faixas, então ele tem uma cota mínima com uma cota máxima. Então, ele nunca vai ficar sem água, porque a vazão mínima sanitária, ela é garantida por rio, entendeu? Então, o efeito da barragem em si não vai influenciar em nada no regime abundante do rio, só justamente porque a gente vai ter mais água, então a gente consegue liberar mais água e o rio vai ter maior volume a partir do reservatório. E essa é a função do reservatório. Ele funciona como uma caixa d'água da sua casa, armazena a água, quando está faltando água mais embaixo, ele vai soltando essa água. Então é esse o objetivo dos dois reservatórios, tanto Pedreira como Duas Pontes. Tá? Então, eu acho que o que eu anotei aqui das suas perguntas... Bom, como eu disse, ele está na CETESB, eles disseram que até o final do... Eles pretendem, né, emitir esse termo de referência até o final do ano. Esse termo de referência, logo depois desse termo de referência, que vão ser feitas as consultas com os municípios e demais, tá bom? Mas aí vai ser com a população, porque você fala muito nas prefeituras, eu quero saber das populações. Então, no termo de referência que a CETESB vai emitir, aí lá vai ter quem são as pessoas que vão participar. E provavelmente, né, a população também, né? E vocês não falaram quando que é a previsão de entrega dessas estações e desse trabalho todo? Desculpa, eu esqueci de falar isso. A estação de tratamento de esgoto, a previsão dela são 12 meses de execução de estação de tratamento de esgoto. Tá? Nós estamos com a ideia no primeiro semestre, agora no começo do ano que vem, já está com essas estações prontas. Tá? Mas, deixa eu te falar uma coisa, se acontecer qualquer problema nessas estações, a gente não conseguir entregar ela, acontecer um problema na obra, alguma coisa do tipo, que aconteça, nós não vamos poder encher a barragem, é uma condicionante. Então, quanto a isso, você fica tranquilo. Enquanto as ETs não estiverem funcionando, inclusive, nós temos que executar as ETs, fazer os ensaios e mostrar que a qualidade da água, mostrar para a CETESB e para a ANA que a qualidade da água melhorou. Porque se a gente não provar que ela melhorou, a gente não pode encher o reservatório. Isso é uma condicionante, tá? Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo.
Não, eu tô tranquila porque eu não moro aí, entendeu? Quem tem que estar tranquila é quem mora aí. Mas quem tá aí... E vocês que têm obrigação, de fazer, eu tô tranquila. Quem está na cidade também pode, você não sempre, mas quem está na cidade pode ficar tranquila também, porque a gente não vai ter licença de enchimento se não tiver com esse sistema funcionando há tempo, tá? Uma outra coisa é importante também esclarecer que no contrato dessas obras de esgoto que nós estamos fazendo, depois de pronto, ainda o SPA vai operar por 2 anos a estação. Para quê? Para garantir que o sistema esteja funcionando bem, que a prefeitura tenha tempo de se organizar, de adquirir capacidade técnica para, no futuro, ela operar essas estações de tratamento. Tá? Então, ela tem 2 anos de operação garantidos pelo governo do Estado. Ok, a gente está bem por dentro de como que foi essa outorga, todas as coisas erradas que tiveram, porque inclusive na ação do Ministério Público a gente forneceu bastante documentação. Então nós somos bem conhecedoras desse processo aí, mas ok, obrigado. E bom, agradeço a contribuição. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Da nossa parte. Tá, nós vamos fazer uma ajuda-memória e encaminhar junto com essa ajuda-memória essa apresentação e um fórum para que vocês estejam preenchendo, para dizer como foi essa apresentação, melhorias. E como na apresentação de pedreira, a sugestão para a próxima reunião vai ser de segurança de barragens. Tá? Bom, obrigada.